Isso seria a parte inicial, assim, respiração, então. Então, respiração, já fazer uma digamos, você já se prepara mentalmente, vai ser, sempre colocando na cabeça o seguinte, aquele tal da lei da atração, né? Pensamento positivo atrai resultados positivos. Se você pensar que a tua apresentação vai ser a melhor do mundo, vai sair. Se tu pensar que vai ser a pior coisa do mundo, vai ser ruim também. Mas tem que se preparar, né, Cássio? Mas tem que se Não preparar. dá para esperar milagres. Se não se É um preparar... binário bastante importante conhecer do que vai se falar e conhecer as técnicas. Então, é bastante importante. E pensamento positivo. Aquela posição também de vencedor, né? Aquela posição de postura. campeão, imaginar como se fosse um fio de nylon, né? Na ponta do cabelo, outro lá de cá, a postura normal e natural e os braços, gestos com naturalidade. A sua postura também é muito importante, as pessoas percebem, né? Naturalidade, né? Não pode ser muito extravagante, senão parece aquele bimotor mexendo as hélices e fica feio. Mas é muito comum, voltando à postura, pessoas que se equilibram apenas numa perna, em vez de equilibrar as duas pernas. Às vezes afastam muito as pernas e ficam visual, porque você sabe, nós que já estivemos em sala de aula e todos nós tivemos, quando aquele professor vai lá na frente, você primeiro dá uma analisada nele de cima para baixo, para depois prestar atenção no que ele está falando. Então, se a pessoa tem um trejeito, tem alguma coisa, acaba desviando a nossa atenção. Isso é inevitável. Inevitável. Todo mundo faz Inevitável. isso. Primeiro Movimentos- analisa a pessoa, Exatamente. depois que vai prestar atenção. Isso é natural. O pêndulo, né? Você está lá na frente e às vezes fica aquele pêndulo, ou dançando, dois passos para lá, dois para cá, ou o boxeador, e tudo isso forma, né, na imaginação, aquela imagem da fera enjaulada, fica todo mundo olhando posições. Não, você não vai ficar parado o tempo todo, mas também não pode ficar para lá e para cá como se fosse um limpador de para-brisa, né? Pois é, e vocês estão me contando essas histórias assim com muito humor. Lá nas palestras, vocês também acabam dando exemplos com muito humor para fazer os outros rirem. sim, Pô, sim. peraí, somos todos normais, isso acontece com todo mundo. Tem Porque essa dinâmica? Tem essa dinâmica. Porque a palestra, exatamente, nós estamos até com uma agora para dia 14, né? Dia 14 vai haver uma palestra, o Daniel vai falar sobre comunicação, vício na comunicação, e eu vou falar mais aquela parte de como ser um líder, como se motivar, como se comunicar. Então as duas se complementam. E vai ser importante, porque lá na palestra você já pode ter noção, não vai ser um curso, vai ser um dia só? Um dia só. Uma dia noite. só, uma noite, né? Vamos fazer lá no Flop, vai ser das 19 até as 22, bem rápido, bem descontraído, bem alegre, com mágicas, com músicas. Isso que já é importante, já é também o suficiente para você começar a pensar, né? E querer mudar. Aqueles macetezinhos que você vai usar na hora da tua apresentação. Que ir para uma apresentação sem estar preparado, sempre acontece algo, né? Que você sai dali insatisfeito, não é verdade? Pois é, mas mesmo quem está preparado, assim, tem o domínio do assunto, às vezes também não consegue expressar. Mesma coisa. Então, você tem que saber que o treinar, o deveres de casa. A gente percebe quando um professor, quando um palestrante, ele não fez bem ou ele confiou muito no que ele sabia e não treinou. Então, Agora, quando você treina bem, o resultado sai bem também. Você já ficou, por exemplo, Daniel, você já ficou insatisfeito com alguma apresentação sua, assim? Com certeza, isso é natural, porque nós, como seres humanos, todos A gente quer ser melhorado. buscamos a perfeição, e infelizmente ela não existe. Então, toda apresentação, você planeja aquilo muito bem planejado e às vezes não ocorre do mesmo jeito. Mas isso é natural porque... As plateias também, né? Com certeza. E depende da plateia. Cada situação é uma situação. Por exemplo, nós podemos fazer essa mesma entrevista amanhã, ela já vai sair diferente. Exato. Então, varia de um dia para o outro, uma situação para outra. Nós temos 3 tipos de público. Nós temos o público interessado, temos o público hostil e o desinteressado. Nunca tem um público bom. O público ideal nunca está lá. Não, o público, o público interessado é o bom, ele vai, ele investiu, ele quer pegar tudo de conhecimento. O público hostil também é bom, que ele vai para pegar no teu pé. Mas se você for bom no assunto, ele passa Você vai saber tirar de letra. ele de hostil passa a ser teu fã. Agora, o danado é o público desinteressado. Por exemplo, uma empresa paga para aqueles 50 e assistir aquela palestra naquele sábado com o Jogo do Brasil logo em seguida. Então, é difícil, né? Você cativar, prender atenção.
Tem que Então, começar a falar de jogo também um pouquinho, jogo. colocar ali no assunto. É claro que não nessas situações totalmente adversas, mas existem outras técnicas para atrair a atenção do público ou, de repente, chamar a atenção daqueles 2 ou 3 que, porventura, se encontraram ali e estão fazendo aquele pequeno bate-papo. Então, parar cerca de 3 segundos, Exatamente. olhando em direção àquelas pessoas, essa é uma técnica. Outra, se você tiver a oportunidade de fazer uma pergunta simples, fácil, que todo mundo teria condições de responder para aquelas pessoas. Então, isso seria uma das técnicas. É aquela de levantar a mão, né? Por exemplo, Levantar a tem, mão, chamar tem 2 ou 3 distraídos. atenção. Aham. Seria, lógico, na vida militar é comum, né? Atenção, pelotão. Mas lá você não vai fazer isso. Você pode levantar a mão e dizer... e nesse caso todo particular, como vocês podem ver, é o distraído Ele que olha... ele vai olhar pro seu Por que dedo, pra esse sua mão. animalzinho levantou a mão, né? Em último caso, fica- Até pra ver se não vai estar apontando pra ele. Exatamente. em último caso, sempre usar da educação. A gente sempre fala, por exemplo, 2 pessoas estão ali falando, todo ser humano, ninguém é dado aí o direito de ser cruel, então fale com honestidade e educação que realmente eles podem se dirigir para fora, que a porta não tem tranca, então sempre usando essa educação. Se a pessoa tiver o mínimo do chamado desconfiômetro, ela vai se tocar. O bom orador ele tem que ser polido, ele tem que ser educado. Isso quando... Diplomático. Diplomático, né? É claro, nós estamos falando Jogo de um de cintura. público novo, um público que você não conhece. Quando é um professor, que já conhece aquela turma, e tem 2 ou 3 ali bagunçando, ele como professor já pode chegar e, lógico, e tomar as Sim. medidas, né? Mas é um público, por exemplo, uma palestra, você não conhece aquelas 200, 300, 400 pessoas. Tem que fazer de conta que já conhece há muito tempo. E se houver algum inconveniente, jogo de cintura para saber, né, sair dali com tranquilidade, com maestria.